Em 1988, após a redemocratização do Brasil, a Constituição Federal trouxe um conjunto de instrumentos de proteção aos direitos da criança e do adolescente e abriu caminho para a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990. A edição de hoje do TV Câmara Entrevista vai tratar do direito das crianças e adolescentes, além do papel do Conselho Tutelar. Olá, o Conselho Tutelar é um órgão público municipal com a missão de proteger e defender crianças e jovens cujos direitos tenham sido violados ou colocados em risco, atuando em nome da sociedade. E para falarmos sobre esse tema, contamos com a participação da conselheira tutelar Patrícia Host. Muito obrigado pela sua presença aqui no TV Câmara Entrevista. Vai ser um prazer contar com a sua participação para a gente explorar um pouco esse tema. O prazer é nosso. Gostaria de começar conversando com você, qual que é a atuação do Conselho Tutelar dentro de um município, né? Na averiguação dos direitos das crianças, né? Na fiscalização de algumas situações, como funciona? Então, na verdade, é bem amplo, assim, né? Nós atendemos denúncias relacionadas aos direitos, às violações de direito das crianças e dos adolescentes. Então, as denúncias, elas podem ser diversas, né? Então, todo tipo de direito que tiver ameaçado de ser violado ou violado, é encaminhado para o Conselho Tutelar. Uhum. E aí, a gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação do programa, né? Quantas pessoas que formam esse conselho? Como que é nomeado? Como que acontece esse processo? Então, na verdade, somos em 5, nós somos escolhidos, né? Não somos eleitos, somos escolhidos pela população, pelos munícipes. Nós somos também representantes dos munícipes. Nós não somos concursados, somos representantes mesmo. A comunidade escolheu a gente para estar representando os direitos das crianças e dos adolescentes. E essas pessoas escolhidas, você faz parte, né, do conselho, Sim, sendo eleita também, quanto tempo que dura esse cargo, né, a participação, né, de quem foi eleito, quanto tempo que dura? Atualmente 4 anos. Né? Ela teve alteração, antes era um pouco menos, agora 4 anos. Agora unificou para o país todo, então 4 anos. E desde 2011, assim, que você está participando do conselho e tudo mais, qual que é o balanço que você faz desses anos aqui, das atuações? Acredito que também houveram, né, atualizações de práticas, né? Porque a tecnologia vem mudando também. Exatamente. Nós vamos nos adaptando, né? Com certeza. Isso. Nós vamos nos encaixando até nos outros colegas que vêm compondo, contribuindo, vamos aprendendo e vamos melhorando na atuação. A gente percebe que muda. Né? Atualmente a gente tem psicólogo, que são as formações. Ainda que não seja necessário essa formação de nível superior, lá todos têm, né? Só que são de áreas diversas, porque por não ser obrigatório, então são de diversas áreas. Então tem assistente social, pedagogo, psicólogo. E como que acontece essa parceria entre vocês, assim? Se algum aluno, vamos pensar um aluno de alguma escola, em que vocês possam ter constatado, né, que ele está sofrendo algum tipo de violência ou, enfim, algum problema em que cabe o Conselho Tutelar agir. Essa criança, ela pode ser, né, assim, trazida, né, junto do Conselho Tutelar para passar por algum tipo de acompanhamento. Como que funciona depois também essa delegação para outros cargos, né, para outros profissionais também ajudarem? Como que é realizada essa... Na verdade, assim, o próprio Estatuto já diz que existe essa parceria da escola, né, tanto a municipal como a estadual, no artigo 56 do Estatuto, que fala que toda evasão que precisa ser comunicada ao Conselho. Só que a gente fala que é toda violação ou ameaça de violação de direito. Então, não só falta que a escola tem que comunicar. Então, se a criança chega com um machucado na escola, ou com um comportamento um pouco estranho, ou verbaliza alguma coisa, violência sexual, muitas vezes, elas acabam contando, é na escola que elas contam. A escola já tem essa parceria com a gente, eles já encaminham, na maioria das vezes, quando o caso é mais grave, eles ligam, para que cada caso é um caso, então a gente vai avaliar, depende da situação, qual a atuação que vai ter. Mas e aí, por exemplo, assim, qual que é a importância da escola estar realmente junto do Conselho Tutelar, ser parceiro mesmo? Porque é o que você comentou, né? Muitas vezes, se essa violência acontece em casa, a criança não tem para quem recorrer, porque às vezes, só dizendo, né, não necessariamente mas
a violência vem, às vezes, dos pais, de algum irmão mais velho. Na maioria das vezes. Dizendo. Então, assim, na escola que ela consegue, de alguma maneira, ser observada por alguém de fora, Sim. né? E qual que é a importância? É extremamente importante. A escola é fundamental. Tanto que a gente percebeu na pandemia, não tinha denúncia. A gente não recebia denúncia, era muito pouco. Porque é na escola que a criança conta o que acontece dentro de casa, né? É lá que ela confia. Que a professora não é alguém que ela vê uma vez na vida, é alguém que ela está o tempo todo. Às vezes não é uma professora, às vezes é um outro funcionário da escola que ela confia e ela acaba contando. E, Patrícia, você comentou até nesse ponto da pandemia. Como é que foi o trabalho de vocês durante a pandemia? Assim, eu entendo que você falou no sentido da diminuição, né, de denúncias e tudo mais, mas não necessariamente a violência acompanhou essa diminuição, né? E aí era apenas assim, menos notificado. Exatamente, né? Isso. Como é que vocês conseguiram, não sei se contornar essa situação? A gente teve bem pouca notificação. Foram pouquíssimas denúncias que chegaram pra gente. Se comparar os anos, assim, porque era da escola que a gente recebia muito, né? Então acabava chegando apenas os casos mais graves mesmo, que vinham pelo Disque 100. Ou pessoas que já estão acostumadas, que são da rede, acabam fazendo denúncia via e-mail. Também acaba sendo importante, eu imagino que a escola realmente seja o principal, né? Sim. Mas o principal agente que vai identificar, que vai notificar. Mas assim, sabe, do bem-estar assim, da criança, os vizinhos também estarem São de muito olho, importantes. familiares. O que você poderia dizer com relação a isso? Sabe, eu acho que como sociedade a gente tem que estar mais atento, né? Eu penso que a gente é responsável por todas as crianças, né? A gente não é responsável só pelos filhos da gente, a gente é responsável por todas que estão no mundo, né? Pelos filhos do vizinho, do amigo, do inimigo, a gente é responsável por todas as crianças. A gente tem que ficar atento aos comportamentos, aquilo que você observa de diferente. Então, uma criança está sempre triste, a criança está sempre roxa, né, ela apresenta algum comportamento diferente, os pais, muitas vezes, você percebe uso de álcool e drogas, né? Então, tem uma série de coisas que deixa transparecer que algo não tá indo bem dentro da casa da criança. Então, tem o Disque 100, que é uma ferramenta importante, em que as pessoas podem denunciar de forma anônima, né? Nós temos outras ferramentas também para denúncia, que é o 153 da Guarda Municipal, o próprio Conselho Tutelar, a gente recebe a denúncia também via telefone, em horário administrativo, e tem o Disque 100, que é o que a gente recebe bastante também, inclusive ele é lá de Brasília, né, dos Direitos Humanos, ele vai direto para a delegacia, ele vai também para o Ministério Público, então um fica acompanhando, né? Então a delegacia também chama essa família, muitas vezes registra já o boletim de ocorrência e já encaminha para a gente. Então, é um instrumento importante o Disque 100. Para aquele que tem medo, às vezes tem receio de denunciar um vizinho ou um familiar, denuncia no anônimo, né? E para a gente explorar um pouquinho mais a atuação do Conselho Tutelar, o que ele pode fazer dependendo do caso? É realmente chamar os pais para conversar, em uma certa situação, olha, não está resolvendo, o diálogo não resolveu, ou enfim, a criança está bem debilitada, ou é alguma coisa assim, já constatou, olha, é uma violência, tal, pode tirar a criança dessa tutela dos pais. O que o Conselho Tutelar pode fazer? Essas medidas mais drásticas, que as pessoas olham para a gente sempre pensando nessas medidas drásticas. Então, eles falam, onde você trabalha? No Conselho Tutelar. Nossa! Então, assim, e não necessariamente a gente vai atuar com essas medidas drásticas. Isso é só quando não tem mais recurso, né? E como que a gente sabe que não tem mais recurso? Porque já requisitou todos os serviços, porque a rede toda tem apontado que todo o trabalho que tem sido feito, que tem sido desenvolvido, que não está surtindo nenhum efeito. A criança continua apresentando algumas questões na escola, a criança não vai para a escola, às vezes apanha e depois some, porque os pais não querem que vejam o roxo, ou que ela conte alguma coisa. Então, não tem rede de apoio, por exemplo, nem de família extensa, nem de vizinho, né? Porque todo mundo é responsável. Será que tem gente ali para dar esse suporte para essa família? E às vezes não tem. Então, quando não tem, aquela criança está num risco muito ali iminente mesmo, precisa fazer alguma coisa, senão algo pior pode acontecer, né? Então, um exemplo, usuários de droga, assim, num nível, né, que já está sendo proposto o encaminhamento, acompanhamento, e ele não adere a nada, nenhum tipo de tratamento, não consegue. Bebê recém-nascido com essas pessoas, é perigoso, né? A gente não sabe.
né? Mas isso não sou eu que olho e falo, não, esse daqui eu vou retirar ali porque não é assim, né? É toda uma rede acompanhando. A gente tem que tomar cuidado para não errar. Errar, a gente está sujeito a errar, mas a gente tenta diminuir os erros, a possibilidade de erro. E de que forma? Com vários profissionais ajudando, auxiliando e falando, não, eu não entendo dessa forma. O outro, não, eu penso que sim. A gente faz essa reunião, que chama reunião de rede, e delibera nessa reunião o que vai ser feito, né? Então participa a escola, a saúde, todo mundo que compõe a rede de proteção participa com a gente. O CAPS-AD, muitas vezes, né? Às vezes é saúde mental somente, às vezes é saúde mental, álcool e drogas. Então a gente vai chamando os parceiros que trabalham com aquela família. Legal você comentar isso, porque eu imagino que seja um ambiente bem democrático mesmo, para todo mundo colocar suas ideias, né? Isso, não é algo assim que a gente impõe, que é o que as pessoas acreditam, né? Às vezes até profissionais, queria que você fosse lá e que você assustasse a pessoa, dá um susto na pessoa lá para mim. A gente não assusta as pessoas, a gente orienta as pessoas, a gente fala sobre os direitos, a gente não pode ter essa autoridade, né? O Estado tem que cada vez menos invadir a casa das pessoas. A gente só vai para ajudar, para auxiliar, para garantir que tenham os direitos garantidos mesmo. Você tinha comentado até nessa averiguação da situação, né, com relação a álcool e drogas, por exemplo, o Conselho Tutelar acaba nessas parcerias também ajudando até os pais, eu imagino, né? Muito! Porque vocês constatam um problema a partir da criança, mas vamos supor que o problema raiz dele seja algum comportamento complicado dos pais, né? Algum comportamento agressivo, ou enfim. E tendo essa rede que você comentou, acaba sendo importante até para os próprios pais, né? Porque consegue dar uma mão, um auxílio, um apoio, Exatamente, né? é muito importante. A gente vai afinando com a rede. Então, por exemplo, olha, determinada pessoa ela tem dificuldade em tomar a medicação. A gente teve um caso recente. Aí tem a equipe lá da saúde que vai até a casa da pessoa e faz essa medicação assistida para estar auxiliando. E tudo isso a gente está combinando ali em rede, né? Então vai ser feito isso com a sua família para quê? Para fazer com que essa mãe, esse pai tenha essa autonomia e que consiga melhorar suas questões de saúde também, né? Para que ela permaneça com o filho dela, para que ela continue. Então o nosso objetivo é que ela permaneça e não o contrário. E as pessoas acham que a gente anda caçando as pessoas para a rua para retirar os filhos dela. E não é isso, a gente faz o contrário. A gente quer que as crianças fiquem com as suas famílias, em segurança. E até te pergunto uma outra coisa, por exemplo, você comentou sobre isso agora. A ideia, na verdade, é que o trabalho de vocês aconteça por demanda, por notificação, ou vocês já fazem mesmo algum tipo de fiscalização nas escolas? Como que é? Então, eu confesso que em fiscalização nós não temos feito muitas fiscalizações, nós fizemos poucas fiscalizações. A gente veio com a pandemia também, aí no meio do ano que vem que recomeçou, né, que a gente vem aumentando o número de trabalho, mas nós não fizemos muitas fiscalizações não, tá? Mas nós fiscalizamos órgão público, serviço público ou organizações, né, voltadas para criança e adolescente. A gente não fiscaliza, por exemplo, bares, a gente não fiscaliza danceteria, cinema, essas coisas a gente não fiscaliza, que é também um outro equívoco que as pessoas ligam para a gente perguntando sobre essa fiscalização e nós não temos autonomia para fazer isso. Mas é porque daí essas pessoas acreditam que, por exemplo, assim, elas veem uma criança num ambiente que não seria né, aceitável receber uma criança. Sim, seria isso? Sim. Só que daí não é atribuição de vocês ir lá, né? Não, aí dependeria. Geralmente as pessoas denunciam para fiscalizar o local que está vendendo a bebida para o adolescente. Nesse caso não somos nós não fiscalizamos os bares. Porque eu vou chegar lá e vou fazer o que com o bar? Eu vou fechar esse bar? Não tem eu não tenho essa autonomia, né? Isso é até uma questão, chega a ser policial, né? Eu vou fechar isso aqui, vou multar? Eu não tenho essa autonomia para fazer isso. E as pessoas insistem, olha, você precisa ir lá porque ela tem criança. A nossa função seria atender essa criança para ver o porquê que ela está nesse bar, né? Então, assim, mas quem é essa criança? Mas quem tem que fazer a abordagem primeiro é o pessoal da segurança mesmo. Aí, uma outra coisa que eu queria perguntar para você é se essas fiscalizações estão muito atreladas à vida estudantil dessa criança. Que, por exemplo, vamos supor que o conselho não tem autonomia para ir num bar e, enfim, proceder ali. Mas vamos supor que um adolescente que estivesse lá, está lá quando deveria estar na escola. Aí vocês podem atuar? Como que é?
Não no bar, necessariamente, né? No caso, a escola notificaria o conselho. Olha, está tendo evasão escolar. Então, a gente ia lidar com a questão do comportamento da criança. Por que ela está tendo essa evasão? Né? O que está acontecendo com a casa dela? Então, sempre ali no preventivo, tentando garantir o direito dele, zelando sempre pelo direito dele, mas nesse sentido, e não indo lá e retirando ele lá de dentro do bar. Sim, isso não compete a gente fazer. Outra coisa agora, a gente mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do tema, quando você comentou também com relação sabe, tirar a criança, digamos assim, seria o último caso e tal, tudo mais. Quando acontece uma notificação, e vamos supor que as coisas até sejam resolvidas, né, o que vocês pedem para os pais e tudo mais, existe algum tempo de acompanhamento da situação? De ligação para os pais? Como que existe um tempo médio ou tem situações em que o acompanhamento é mais contínuo? Por muito tempo. Tem situações que vêm por anos. Você percebe que tem... porque o ser humano é bastante complexo, né? Você não consegue, olha, você orienta aqui, a partir dali você fica tranquilo que agora ele não vai fazer mais nada. Não é assim que acontece, né? A gente orienta e fica acompanhando para ver se de fato ele está cumprindo com aquilo que a gente acordou. Né? E às vezes ela evolui, mas são passinhos de formiguinha, né? Ela tem melhorado, existe vínculo? Existe, a criança gosta da mãe gosta da criança, né? A família ali, de certa forma, exerce alguma proteção, a gente continua. Né? Isso não é só a Patrícia olhando e olha ali, é ela que deixou, não, é toda a rede apontando, não, na escola tem melhorado, as notas melhoraram, não tem faltado tanto. Então a gente vai conversando com os serviços, vai conversando com a família e vai vendo se tem alguma questão. Pode muitas vezes melhorar, acontece em vários casos, que melhora, depois a gente recebe o documento, olha, a situação foi arquivada, a família está bem, vai conversando, e vão encerrando as reuniões e aos poucos vai diminuindo esse acompanhamento. Mas tem acompanhamento que dura 1 mês, 2 meses, 2 anos, 4 anos, tem acompanhamento que encerra com uma criança, nasce a outra, continua e vai, né? É porque realmente é um cuidado com o ambiente familiar, exatamente. Né? Que é o que você comentou, se nasce uma próxima criança... Para que não dê continuidade, né? Nas violações que tinha, um hábito, um costume, né? A gente fica observando e vai requisitando, porque o nosso papel de conselho tutelar não é fazer. Né? As pessoas falam, você não vem aqui fazer uma visita e conversar aqui com meu filho? Não, a gente não vai lá para fazer esse movimento. Nós requisitamos o serviço do assistente social, da saúde ou de quem for necessário. Isso é até legal você falar, porque muitas vezes é o que você comentou um pouco antes, né? Pô, não tem como eu vir dar um susto em uma criança, digamos assim, né? Mas realmente, vocês atuam quando realmente é uma notificação mais séria, não é tipo assim, ele não tá indo bem na escola... Uma verificação, isso, a gente vai verificar, olha, tem uma criança que o pai acabou de bater ali e a criança está machucada, está sangrando aqui. É uma situação para ir verificar. Né? A gente percebe também que, na maioria dos casos, as denúncias não são verdadeiras, né? Então as pessoas... acontece isso. A maioria dos casos não são verdadeiras. Então as pessoas ligam para falar, como brigou com o vizinho, o filho dele tá sozinho aqui. Aí você chega lá, tá todo mundo da família dentro da casa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, chegar um monte de denúncia não significa que de fato existe um monte de violação. Na maioria das vezes é conflito entre os vizinhos, separação de casal. Olha, a mãe do menino não está levando ele para a escola. E o senhor quem é? Não, eu sou um vizinho. Mas não é, a gente sabe que é o pai, né? Muitas vezes que está denunciando, ou vice-versa, a mãe denunciando o pai. Aí você liga na escola, não, tá tudo bem aqui, a criança está indo. Então a gente já vai percebendo, né? Que... É complicado mesmo, Sim. Né? Realmente é o que você falou, né? Você tem que avaliar muito, tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão a gente vai chegar lá, invadir a casa da pessoa, né? Como que a gente tem que respeitar a casa das pessoas também. Mas nessa hora também o que conta a favor, imagino, para o conselho, é a participação de mais de um membro, exatamente. Né? Pra cada um ter um olhar sobre a questão, né? Como vocês também são eleitos, eu acho que já tem uma vontade, né? Prévia de participar, né? Sim. Então acho que assim, já que vocês estão de boa vontade também, claro, exercendo ali esse papel, imagino que também sabendo, né, a importância de ter essa ferramenta, né, do Conselho Tutelar no meio de uma sociedade como a nossa. Então, acho que é legal, né, realmente, a opinião de cada um para claro, ter a melhor solução para todos, né. As pessoas falam, assim, pra gente, nossa, é difícil ser conselheiro. Tem momentos que são realmente difíceis, que você fica mal, que você vai para casa mal. Mas é gratificante, assim, de um modo geral é gratificante e todos que estão lá
nós 5, assim, você percebe que vai lá porque gosta mesmo, né? E quando um precisa, o outro sai correndo e socorre. Ó, o que você acha disso? Não, aqui não tem necessidade. A gente sempre conversa. É o tempo todo mundo ali. Qualquer caso que a gente surge alguma dúvida ou a gente pensa, será que daria para fazer diferente? Será que daria para não ser tão agressivo? O que dá para fazer aqui? Aí o outro sempre vem apoiando, ajudando. Legal. É bem legal, é bem todo mundo bem parceiro mesmo. Bem democrático, né, que a gente comentou. Patrícia, eu vou pedir licença para você. Nossa conversa está bem interessante, é um tema bem bacana, ainda mais nesse mês, né, que temos o dia 12, né, que é o Dia das Crianças. A gente pode até estender para o mês, né? Muitas instituições fazem, né, esse mês voltado às crianças, então a gente volta a conversar no segundo bloco mais sobre a atuação do Conselho Tutelar e o direito das crianças e adolescentes. Tá, joia. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar conversando sobre o direito das crianças e adolescentes. Fique conosco, a gente volta já.